Boa noite, meus queridos irmãos. Com alegria, estamos juntos novamente, adorando o Senhor nosso Deus. Mais uma palavra de fé, de esperança para o seu coração. Eu vou pedir você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Estamos no mês da família, caminhando aí já para o final do mês, com essa temática geral, Jesus transforma minha família. E nós estamos trazendo uma mensagem hoje com o tema intercessão familiar. A ideia da oração na família, do pai, seu intercessor pela família. Abra aí Jó 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Ore comigo neste momento. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos este momento de culto em que nos reunimos para te adorar e também para orar ao Senhor. Derrama graça, ó Deus, sobre o púlpito, derrama graça sobre todo aquele que ouve a tua palavra neste momento, nesta hora, que os corações sejam preparados, a tua palavra, ó Deus, vivificada na vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada pessoa que está a ouvir o recado do Senhor, a explanação da palavra do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vemos aí que o texto, ele se reporta a costumes da era patriarcal, na qual o pai era o sacerdote do lar. Sabemos que o papel principal do sacerdote era ensinar e interceder pelo povo. E no caso do pai, esse ministério se revestia de uma responsabilidade ainda maior, já que o pai era e ainda é o responsável direto e insubstituível pelo ensino dos preceitos de Deus aos seus filhos. Nós vemos isso em Deuteronômio 6, já usamos esse texto aqui em pregação, a ideia de transmitir a fé, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Os 2 primeiros capítulos de Jó, ele prepara o terreno para a grande controvérsia que ocorrerá entre Jó e seus amigos, o que é precipitado por uma controvérsia também entre Deus e Satanás. Nós somos apresentados a Jó aqui pela primeira vez na terra de Uz, provavelmente Edom, como Jeremias 25, de 20 a 21 vai mostrar, ou Lamentações 4, 21. Era um homem de um caráter notável, ele foi abençoado com uma grande família e com muitos bens, como exemplo de
sua piedade, é feito menção aí de seus sacrifícios em favor de seus filhos. O versículo 1 nos apresenta a este homem, como eu já falei, Jó, mostrando o caráter dele, que diz que era íntegro, era reto e era temente a Deus e se afastava do mal, se desviava do mal. Se o sofrimento, como nós concebemos, ou às vezes concebemos como um castigo do mal, alguns dizem, não, está sofrendo porque falhou. Jó não era um candidato provável ao sofrimento. Se é assim, porque ele era um homem justo, reto, íntegro e se desviava do mal, diz o texto. Ele temia a Deus, ele perseguia o que era correto, ele se desviava do que era errado, evitava. A reputação dele é de um homem inocente, e a sua reverência, o seu temor a Deus governa tudo o que ele fazia. Os versículos de 2 a 3 descrevem aí a forma como Deus o tinha abençoado em sua justiça. O texto vai dizer que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, um grande número aí de ovelhas e camelos, bois e servos. O texto diz que ele foi o maior de todos os do Oriente. E os versículos de 4 a 5 descrevem uma situação específica que mostra aí o temor que Jó tinha a Deus e a retidão em relação a seus filhos. Toda vez que os filhos de Jó e as suas filhas se reuniam para o banquete, Jó se levantava cedo da manhã, se levantava, diz o texto, de madrugada e oferecia holocausto para cada um deles, ou por cada um deles aí. Ele diz, porventura, eles podem ter pecado contra Deus, amaldiçoado Deus no coração. Em outras palavras, ele era extremamente zeloso pela honra do nome de Deus, para que não fosse profanado na sua casa e nem pelos seus filhos. Ele era extremamente vigilante para o bem e pelo bem de seus filhos, não querendo que qualquer um deles chegasse à ruína. Era um homem bom. Nós vamos ver aí, no livro, a controvérsia, como eu já disse, entre Deus e Satanás em relação a Jó. Numa ocasião específica em que Satanás veio perante o Senhor e perguntou a Deus, se Jó de fato era fiel. E Deus perguntou a Satanás se ele considerou o seu servo. Viste o meu servo Jó? Satanás respondeu com um ataque aí ao caráter de Jó, dizendo que o temor dele não era debalde, não era em vão, era porque Deus o havia abençoado grandemente. Mas disse que ele amaldiçoaria a Deus se ele perdesse tudo o que tinha. E Deus então permitiu, ou colocou tudo o que Jó tinha no poder de Satanás, com exceção da própria vida de Jó. É o que o texto vai dizer nos versos posteriores aos que estamos analisando aqui, os versos de 6 a 12. Em um dia então, em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens materiais através de várias calamidades. Seus filhos e suas filhas também foram mortos, diz o texto, quando um grande tornado destruiu a casa em que estavam festejando. Embora profundamente entristecido, Jó adorou a Deus. Como pode Jó adorar a Deus nessa circunstância? E não acusa Deus de erro nenhum, mesmo diante de toda essa calamidade. Pois o texto bíblico diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, orava pelos seus filhos e oferecia sacrifícios a Deus pelo pecado de todos eles. E o texto diz que fazia assim continuamente. Eu quero analisar esse texto com você e tirar algumas lições do exemplo de Jó para nossas vidas, como modelo, trazendo para nós hoje de cristão, de pessoas tementes a Deus, e também o aspecto da intercessão que ele tinha pelos seus filhos. Vamos começar aí com a pessoa e o caráter de Jó. Quem era Jó?
nós partimos aqui na nossa perspectiva de uma pessoa real, de um homem, o mais poderoso do Oriente, temente a Deus, né? E não como sendo uma parábola, como alguém quer entender esse texto que começa: havia um homem, a maneira como as parábolas eram relatadas. Não, aqui uma história que vai falar realmente de um homem, de Uz, um homem íntegro e reto, e que o próprio Deus dá testemunho dele no verso 8. Essas informações iniciais sobre a vida e o caráter de Jó servem para que tomemos este servo como modelo, como um paradigma naquilo que nós vamos apresentar aqui a respeito da vida pessoal, para que possamos atuar como intercessores na família. Então a primeira coisa que o texto vai dizer é falar sobre Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então nós vemos aí o aspecto da sua existência real. Havia um homem, existia um homem. Jó é um homem e não um personagem fictício histórico. Ele é mencionado com Noé, Daniel, Ezequiel 14:14, viveu no tempo dos patriarcas e morreu com cerca de 200 anos de idade. Abraão morreu com 175. O pai de Abraão, Tera, morreu com 205. Então, naquela época viviam essa quantidade de anos. Jó provavelmente viveu aí cerca de 200 anos. Então, uma pessoa real que morava na terra de Uz. Então, a residência dele, o paradeiro dele era ali, a leste ou a sudeste da Palestina. Ao lado ficavam os edomitas, que aparecem ao mesmo tempo ter ocupado aí, a terra. Lamentações 4:21. Provavelmente ficava ali na Arábia deserta, entre a Palestina e o Eufrates. Uz era o nome de um filho de Arã, filho de Sem, em Gênesis 10:23, do primogênito de Naor, também irmão de Abraão, Gênesis 22:21, e neto de Seir, o Oreu, Gênesis 36:28. Então o país é chamado aí, onde ele morava, de Uz, aonde Jó estava. E ali tinha muitos homens fiéis também. Jó, Abraão, Daniel, foi encontrado fiel entre os infiéis, no meio de uma geração perdida ali. Diz o texto, cujo nome era Jó. Então, havia um homem, uma pessoa, um personagem histórico, em uma cidade chamada Uz, e cujo nome era Jó. Então, fala de uma pessoa, fala do local e dá o nome. E o próprio nome denota aí a ideia de perseguido, de penitente, o significado do nome de Jó. Então, nomes no elenco, muitas vezes, é bem significativo. E era descritivo do caráter ou da história da própria pessoa. Então, aí a ideia de Jó, de ser uma pessoa perseguida. E outros nomes na Bíblia nós vemos o significado, de que os nomes realmente tinham significado. Então o nome de Jó é uma lembrança do reverso possível ou real para a sua prosperidade. Um homem que era o mais rico de todos e de uma hora para outra ele perdeu tudo. Suas aflições aí de ser lembrado como das águas que já passaram. Jó 11:16. Então esse é o significado do nome de Jó. Mas a gente também pode atentar para o caráter dele. Porque depois que ele diz, havia um homem, coloca o local na terra de Uz e dá o nome, que era Jó, ele vai falar do caráter deste homem. Então, nós já vimos aí um homem que morava em Uz, chamado de Jó, e agora ele descreve este homem íntegro, reto, temente a Deus
e se desviava do mal. Jó era um homem perfeito. E essa perfeição aí que nós estamos colocando não significa isento de erro, mas um homem, como nós vamos ver, tratado aí ou demonstrado através de 4 qualificativos, atributos, adjetivos que é colocado à pessoa de Jó, mostrando a maneira da perfeição dele, da proximidade dele com Deus. E o primeiro termo que o texto coloca aí é a integralidade dele. Era um homem íntegro, uma pessoa moral e eticamente pura. Jó não tinha inadequações espirituais dominantes na sua vida. Jó era inculpável, era moralmente são, né? A moralidade e a religião de um homem, ela deve ser caracterizada pela simetria e a perfeição. Então ele era um homem religioso, mas era temente, um homem íntegro. E aqui nós devemos dar atenção, né, para as tarefas do dia a dia, mostrar integridade em tudo que nós fazemos. Jó era consciencioso no cumprimento de todos os deveres da vida, um homem cuidadoso. Ele era mantido como Paulo, uma consciência pura, uma consciência livre de ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo vai dizer: eu tenho minha consciência pura, limpa diante de Deus e diante de vocês. Atos 24:16. Nós, como crentes, precisamos ser inteiramente santificados, como diz o texto, no corpo, alma e espírito. E Jó era um homem perfeito no sentido do Novo Testamento, de avançado, de maduro, de plenamente instruído na vida cristã. É esse termo que Paulo vai usar muito para falar da perfeição cristã. Filipenses 3,15, 1 aos Coríntios 2,6, Efésios 4,13, Tiago 3,2, vai mostrar aí a ideia de perfeição. Mas o texto diz que ele também era reto, ele era honesto, ele era correto, ele era direito. Em outras palavras, ele não se desviava dos padrões de Deus, como nós vemos aí no versículo 8. E se você atentar também para o capítulo 2, versículo 3. Ele tinha um espírito reto e tinha regras de retidão no coração, as quais ele observava na sua vida. Mas o texto ainda coloca uma outra qualidade, o temor. Era um homem temente. Então, integralidade, retidão e temor marcam a vida deste homem. A base de toda a piedade e espiritualidade é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele tinha grande reverência por Deus e pelas coisas espirituais. E realmente ele temia quebrar qualquer regra moral ou espiritual. Ele sabia que Deus é vingador do mal. E ele queria evitar isso mediante uma atitude correta, uma atitude certa, uma atitude de temor a Deus. Mas destacamos ainda um aspecto do caráter deste homem, a inocência. Então nós vemos aí a integralidade, vemos a retidão, o temor e vemos também a inocência. O texto diz: e se desviava do mal, e evitava o mal. Ele se afastava do que era desagradável, daquilo que era contrário à lei de Deus. Jó então se desviava, aplicando aí todo o seu conhecimento e não pecando por mera curiosidade. Então ele andava dentro da vontade de Deus. Estas eram as qualidades das quais Jó era conhecido por Deus. Viste o meu servo Jó, que não há homem como ele. O Senhor tinha Jó diante de suas vistas como um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. E é claro que quando a Bíblia atribui a Jó e a outros servos estas qualidades, não significa que não fossem pecadores ou que não pecassem. Jó, como servo do Senhor, ele se destacava apresentando as qualidades aludidas como frutos da bondade de Deus, que hoje nós chamamos da graça de Deus
sobre a vida dele. Jó era um pai, era um esposo, era um homem preocupado com o seu caráter, com a sua vida, e ele era conhecido por Deus, e certamente também por todos aqueles ao seu redor. Se a Bíblia diz que Deus viu e disse a Satanás: viste o meu servo Jó, como não há ninguém como ele. Às vezes é bom também nós fazermos essa pergunta: como é que nós somos conhecidos pelas pessoas? Como é que nós somos conhecidos por Deus? O que Deus diria acerca do nosso caráter? Viste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente e que se desvia do mal, embora um homem abastardo, como era ele aí, um homem rico, mas a despeito de tudo quanto ele possuía, o seu coração não era dominado pelos bens materiais, pelas riquezas, nem tinha se corrompido por elas também. A integridade do seu coração perante Deus pode ser comprovado por meio dos testemunhos que nós vemos aí, né, no próprio livro de Jó, em vários textos aí, e o próprio Satanás atacando a vida de Jó, mas não encontrava erro nele. Como crentes, nós devemos ser conhecidos também por nosso caráter reto, justo, piedoso, e que demonstremos também o nosso compromisso com o Senhor. Estamos no mês da família. Jesus transforma a minha família. A família precisa de pais que se preocupem com seu caráter, que se esforcem por serem achados retos e íntegros. Um caráter assim se forma aos pés da cruz de Cristo. Nós precisamos de famílias cujos pais sejam retos, sejam tementes a Deus e que se desviam do mal. Jó era um servo de um caráter irrepreensível e Deus o reconhecia desta forma. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus, Deus conhece sua vida, Ele sabe quem você é. Viste o meu servo Jó? Ele sabe o que você faz e o que você não faz. Ele conhece seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos. Deus então elogia a piedade de Jó e a integridade de Jó. Deus sabe o que fazemos e o que não fazemos. Se algum dia você for acusado de algo que você não fez, fique tranquilo, que Deus sabe o que você faz e o que você não faz. Então este é o homem. Havia um homem na cidade de Uz, chamado Jó, íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Um homem que tinha uma família. Olhe para o verso 2 aí. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Os versículos 2 e 3 vão falar da família e da riqueza deste homem. E diz aí no verso 3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E diz que eram também muitíssimos servos a seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Então veja que nasceram a ele aí 7 filhos e 3 filhas, para este homem reto, inculpável e temente a Deus. Um homem muito rico, muito próspero, é aquele que a gente poderia dizer, nada lhe faltava. Tinha tudo, uma boa família, uma boa fazenda em termos de riquezas, mas é justamente esse homem que vai ser reduzido a nada. E é muito interessante a gente ver como é que ele vai se comportar nessa nova situação, de ter tudo e depois não ter nada. Fazer como Paulo, que diz, aprendi a viver em todas as situações, sei ter em abundância e sei ter ou passar necessidade. Nós não podemos acusar Jó de ter caído em pecados graves. E a pergunta é, e por que então ele sofreu? Por que Deus permitiu? Nós poderíamos obter aqui várias respostas,
mas todas elas parciais. Nós não temos nenhuma resposta absoluta aqui, por que Jó passou por tudo isso, exceto que na presença de Deus é que todas as coisas são resolvidas. Deus sabe o porquê e por que Ele permitiu. Isso, entretanto, nos deixa no mistério do ser divino aí. A fé precisa descansar nesse ponto. Mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando isso? O salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas em mim, descansa em Deus. Confia em Deus. A sua fé também precisa descansar em Deus. Jó tinha uma família feliz, uma família boa, uma boa esposa, 7 filhos, 3 filhas, formavam uma unidade familiar feliz, livre de preocupações, porque tinha tudo aí no campo econômico, no campo da saúde, em qualquer outro campo da vida diária. O Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então tinha bens e tinha uma boa família. Para a mente dos hebreus, Jó tinha todas as indicações da aprovação divina. Por isso Satanás o acusa: porventura serve Jó debalde a Deus? Mas mesmo assim, terminada a sua aprovação, exatamente Deus concede a Jó o mesmo número de filhos e filhas e de bens que ele tinha. Jó 42:13, tudo foi restituído. Era um homem rico, com uma família de 7 filhos, 3 filhas, diz a Bíblia, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e aí outras coisas. O certo é que dá aí 11.500 animais domesticados, animais domesticados, animais também para o serviço, para o trabalho, e animais que serviam para a alimentação. E diz que ele tinha também muitas pessoas a seu serviço, de modo que se tornara o maior de todo o Oriente. Essa frase é uma expressão vaga para a gente investigar aqui. O certo é que o texto está mostrando ele como o maior da sua área, ali onde ele morava, desfrutando de poder político e favor também entre os seus vizinhos. Então, descrito aí o caráter de Jó, a família de Jó e os bens que ele tinha, tornando-o o mais rico de todo o Oriente, nós podemos aí ver a fé deste homem. A despeito de tudo, Jó era um homem piedoso. E ele cria ali na expiação, nos holocaustos. E ele fazia isso, que era o que a religião dele preceituava. Diz o texto no verso 5: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então o texto vai mostrar que ele ofereceu holocaustos como chefe da família patriarcal, assim como Abraão fazia, Gênesis 12, 7 e 8, assim como Isaac também fez, Gênesis 26, 25, assim como Jacó também fez, Gênesis 33, 20 e 35, 6, os patriarcas ofereciam holocaustos a Deus ali pela família. O holocausto era uma vítima morta, um animal que era morto e que era totalmente queimado sobre o altar. Levítico 1:9 vai mostrar. E segundo a lei, podia ser um novilho, um carneiro, uma cabra, ou quando a família era desfavorecida de recursos, poderia ser pombinhas, rolas. Levítico 1, 2, 10 e 14. Os holocaustos
são os únicos sacrifícios mencionados nos tempos patriarcais. Então, Jó oferecia o quê? Os holocaustos, que eram sacrificados ou oferecidos a Deus. Encontramos também na família de Adão, ali, né, Gênesis 4:4, e provavelmente prescrito pelo próprio Deus ao homem no dia em que ele caiu. Deus matou um animal e fez uma vestimenta de peles para eles. Então, no culto sem sacrifício, ali, sem derramamento de sangue, naquele contexto, não havia remissão. E sem remissão, a abordagem lá não era aceitável a Deus. Aquilo que eles faziam não era aceitável. Então tinha muitos sacrifícios. Sacrifício de culpa, de punição, de substituição. E Jó oferecia holocausto. No caso aqui de Jó, era simplesmente um sacrifício expiatório com vistas à remissão dos pecados. E aí nós podemos destacar a intercessão de Jó. Ele oferecia a Deus holocausto pelos pecados, pedindo perdão por ele e pelos filhos, e ele também orava pelos seus filhos. Jó era um pai exemplar, tinha amizade com os filhos, guardava os filhos no coração, tinha comunhão com ele, e a Bíblia diz que os santificava e que orava por todos eles. Ele orava pelos filhos de madrugada, se levantava cedo. Jó velava constantemente, diz o texto, decorrido o turno de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Então, um a um, diz o texto, de acordo com o número de todos eles. Ele ia oferecendo sacrifício a Deus por cada um de seus filhos. E aqui nós aprendemos também algumas lições com a pessoa de Jó como intercessor pelos seus filhos. Nós também, meus queridos irmãos, você que me ouve, a exemplo de Jó, nós também precisamos exercer plenamente, se não podemos aplicar esse termo sacerdócio, mas eu creio que sim, porque cada crente é um sacerdote diante de Deus. Nós precisamos também exercer o nosso sacerdócio no nosso lar em relação aos nossos filhos. De que maneira nós faremos isso? Cuidando. Cuidando do quê? De que áreas nós devemos cuidar dos nossos filhos? Primeiramente, cuidando da salvação deles, da salvação dos filhos. Que a salvação de seus filhos seja uma preocupação real para você. Você que tem filho não crente, que não conhece ao Senhor, que seja isto uma preocupação sua. Então cuide desse aspecto. Seja um intercessor pela salvação de seus filhos. Jesus transforma a minha família. O nosso alvo durante esse mês é orar pelo menos por 5 pessoas de nossas famílias. Ore pelos seus filhos. Ore pela salvação deles. Não adianta eles terem sucesso na vida profissional e não serem salvos, serem perdidos, irem para o inferno. Ore para que seus filhos tenham a esperança da vida eterna. Você precisa falar e testemunhar de Deus para eles. O Salmo que eu tenho aqui anotado, que eu quero ler 78, alguns versículos, mas ele vai dizer: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. E continua o Salmo 78, em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então ele está dizendo aqui, nós não ocultaremos, nós não esconderemos dos nossos filhos
e contaremos à próxima geração. Conte aos seus filhos, fale aos seus filhos, para que ele fale aos seus filhos e este aos seus filhos, e assim nós estamos deixando um legado a todos eles. Mas cuide também da santificação. Então, como é que nós vamos exercer o papel de intercessor? Primeiramente, cuidando do quê? Da salvação. Orando pela salvação de cada um deles, nome por nome, apresentando diante de Deus, levantando-se de madrugada e colocando filho por filho nas mãos de Deus e orando para que Deus os salve, mas orando também pela santificação. Jó disse: porventura podem ter pecado no coração contra Deus. Então, dentro de si, Jó orava, ele tinha essa preocupação especial ali ao sacrificar. O dever religioso deve ser fundamentado em razões inteligentes. O nosso culto, ele requer inteligência. É um culto racional. Não deve ser permeado pela ignorância, mas pela inteligência. A inteligência é a mãe da verdadeira devoção. Então tenha uma devoção inteligente. Ore pela santidade dos seus filhos. Jó, ao oferecer 10 ofertas queimadas, diz o texto que oferecia por cada um deles. Ele os chamava e os santificava, um por um, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então mencione aí os seus filhos, cada jovem, ou ainda que seja adulto, Jó se preocupava com todos eles. Mas o texto ainda mostra também o cuidado de Jó com a vida íntima de seus filhos. Eles porventura tenham pecado no seu coração. Se preocupe também com a vida de seus filhos, longe de seus olhos. Você sabe o que é que seu filho anda fazendo? Com quem ele anda? O que é que ele anda vendo? E Jó tinha essa preocupação. Hoje você pode velar por isso e olhar. O que é que seu filho anda assistindo, anda vendo? O que é que ele anda armazenando ou guardando no seu coração? Nós devemos interceder para que a conduta deles, dos nossos filhos, condiga com a vida que professam dentro da igreja. Ah, meu filho está na igreja, mas o que é que ele faz quando está fora? Quando está com os colegas de faculdade, com a vizinhança, com os amigos? Jó diz: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então Jó se preocupava com o íntimo durante as festividades. Era uma família festeira, se reuniam constantemente e convidavam as irmãs ali. Um sacrifício de sangue tornava-se necessário pelo pecado naquele contexto. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Essa também deve ser a nossa preocupação. Nós devemos ensinar nossos filhos, e se eles são crentes, que eles andem de maneira digna, de maneira santa e piedosa, longe ou perto de nós. Não somente quando estiver debaixo dos nossos olhos. Que os olhos, mostrar a eles que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus vê. Jó tinha a preocupação, mas Deus via, e Deus vê o coração de cada um dos nossos filhos. Ore pela salvação dos seus filhos. Ore pela santidade dos seus filhos. Ore pelo coração dos seus filhos, para que tenham um coração temente realmente a Deus. Aonde quer que esteja, não somente quando estiver na igreja ou a fazer o serviço da igreja, mas em qualquer lugar, que sejam filhos santos. E Jó cuidou de interceder por seus filhos. Diz o texto, por cada um deles, Jó fazia isso daí. Na era patriarcal, os pais também eram sacerdotes, como eu já disse, dentro de casa. E hoje, cada crente é um sacerdote. É tarefa do pai, é tarefa da mãe, é tarefa dos filhos também.
não é tarefa da igreja. A igreja é coadjuvante nesse aspecto, mas a família, você como chefe de família, deve fazer esse trabalho de intercessor. E meu querido pai, os que me ouvem, não desista de seus filhos. Ore por eles, interceda por eles, mesmo que já sejam adultos, mesmo que tenham saído de casa já. Eu já criei todos eles. Eu já falei muito, criei nos caminhos, estão desviados. Não, continue orando, continue falando, apresente-os constantemente a Deus, ao Senhor, e Deus, através do seu Santo Espírito, irá convencê-los da justiça, do juízo e do pecado. João 16, 8. Que Deus desperte o nosso coração como pais para perseverar em oração pelos nossos filhos. E Jó fazia isso, diz a Bíblia, continuamente, constantemente. E eu finalizo, meu querido irmão, esta reflexão. Como é que você é conhecido pelas pessoas ao seu redor? O texto nos apresenta aqui um homem de Uz, chamado Jó, mas diz que era íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Você tem sido um modelo de caráter irrepreensível para os seus filhos, para os outros. Os filhos podem olhar para você e ver um modelo a ser seguido. Você tem tido um cuidado espiritual por sua família, levado à igreja, feito o culto doméstico, levantado de madrugada e constantemente orado pelos seus filhos. Atentemos para o exemplo de Jó e imitemo-lo. É dever de todo homem, do pai principalmente, a liderar sua família pelo caráter e pela conduta, mas também pelo ensino, tomando medidas adequadas dentro do lar, para que os filhos e as esposas sejam abençoados espiritualmente. Seja você um exemplo para seus filhos e faça a diferença na vida dele. Que Deus lhe abençoe. Eu quero orar neste momento por você, pela sua família, por mim, por nós, pelos pais que estão me ouvindo nesta noite, para que nós sejamos modelo e intercessores dentro do nosso lar, da nossa família. Pai bendito, eu louvo o teu nome e eu oro neste momento, ó Deus, por cada pai. Desperta no nosso coração esse espírito de intercessão pela nossa família, para que a nossa família seja abençoada e edificada pelo Senhor. Desperta também em nós o compromisso, ó Deus, de diariamente, constantemente, sistematicamente, como diz o texto, e assim fazia Jó, continuamente. Nós também venhamos fazer continuamente, todos os dias, ao nos levantar, nós apresentarmos a nossa família, os nossos filhos, e colocá-los no altar do Senhor. Não importa a idade, se criança, se na tenridade ou se adulto, que nós possamos abençoá-los no nome de Cristo Jesus. Abençoa os pais, derrama graça, ó Deus, fortalece e abençoe também as famílias no nome de Cristo Jesus. Que possamos cultivar a integridade, a retidão, o temor, ó Deus, e também o desviar-se do mal, como fazia Jó. Oramos neste momento, ó Deus, pedindo que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, eu quero lhe convidar a domingo pela manhã, e domingo à noite também, assistir a 2 mensagens que nós teremos. No domingo pela manhã, falando o cordão de 3 dobras. É mais difícil quebrar. E à noite,
o agir de Deus na crise. Ouça essas mensagens. Deus vai abençoar a sua família. O cordão de 3 dobras. A família fortalecida pelo companheirismo. E o agir de Deus na crise. Deus quer abençoar a sua família. À noite eu estarei intercedendo pelas famílias, pelos lares, para que Deus haja em meio a essa crise na sua família. Em nome de Jesus. Amém.